Foi o Satanás quem criou este mundo. E aí, Paulo, o que é que você diz sobre tudo isso? Se você disser que foi o Satanás quem criou este mundo, você estará colocando Satanás na condição de criador. E aí, o que é que você fala sobre tudo isso? Bom, primeiro foi que tudo isso eu vi num canal chamado Dan Malandragem, um canal muito bom, porque ele traduz, entendeu? Então ele estava falando de um tal de The Mad House. Entendeu? Eu não sei falar inglês, gente. Mas eu sei quem é um tal de Mahdi. Mahdi significa o quê? Significa o título, né, de um líder messiânico ao qual os islâmicos xiitas estão esperando por esse tal de Mahdi. E essa pessoa de The Mad House, que significa dizer o Mahdi apareceu, ela está dizendo que ele apareceu, que esse líder religioso apareceu, entendeu? Aí eles estavam fazendo essa tradução. É um canal muito bom, gente. Eu espero que vocês assistam esse canal, o Dan Malandragem. Por quê? Porque ele traduz, entendeu? Eu não aconselho muito vocês verem o canal do Temad House, porque é o seguinte, porque esse Temad, ele está falando em árabe, aí a gente não consegue entender, né, gente? A gente mal consegue entender o inglês, né? Como é que vai conseguir entender o árabe? Então, esse Dan Malandragem, ele traduz, usa uma inteligência artificial para traduzir. Mas aí, sem mais delongas, o que é que você acha, Paulo, sobre dizer que foi o Satanás quem criou este mundo? Ora, eu acredito que quando esse tal de Mahdi, né, falou tudo isso, ele está falando de uma forma metafórica, né? Mas eu não vou dizer agora, porque senão aí a gente ia resumir rápido, né? Mas o que é que a gente sabe? A gente sabe que o Satanás ele veio dos céus, né, gente? Ele foi lançado dos céus aqui para a terra. Então, o que foi que o próprio Jesus disse? O meu reino não é desse mundo. Se afaste desse mundo que ele não me pertence. Então, quando a gente fala, né, sobre aquela questão da pirâmide da Terra, a gente está usando o esoterismo, né? Só que o esoterismo ele não pode ser misturado, sincretizado com a religião, porque a Bíblia não permite. Quando você quando você mistura ou faz esse sincretismo, você de uma certa forma você está favorecendo Satanás, porque o Satanás ele quer sincretizar tudo. Vocês lembram que antigamente era só uma língua? Aí Deus fez isso em Babel, né? E se transformou em várias línguas, né? O mundo se transformou em várias línguas. Então por isso que o Satanás ainda não dominou, né? O judaísmo já está todo dominado, contaminado com a cultura rabínica, inclusive a gente sabe que eles usam muito cabala. A cabala é uma sabedoria genuína, né, que veio lá de Israel. Né? Eles usam muito a cabala. Não são mais a Torá não é mais usada de forma genuína, como eu falei para vocês sobre a questão daqueles judeus etíopes que estão voltando para Israel. Esses sim eu acredito que sejam os israelitas, que foram esses que guardaram a palavra de forma genuína, né? Então eles usam muito cabala e o que é que eles acreditam? Que cabala é a árvore do conhecimento, do bem e do mal, aquela que Adão comeu, né? O fruto que Adão comeu. Então eles acreditam que cabala seja tudo isso daí. Entenderam, gente? Até aí. Eu vou dar uma pausezinha aqui porque eu tô com a garganta meio, daqui a pouco eu volto. Então, gente, como todos nós sabemos, não podemos usar o sincretismo para exprimir algumas coisas, algumas lacunas da Bíblia. Não podemos usar esse sincretismo, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois no Evangelho Gnóstico, tudo bem, vocês podem darem, mas não pode usar esse Evangelho Gnóstico para nós suprirmos essas lacunas que existem na Bíblia. Entenderam, gente? Porque isso é pecado, entendeu? Porém, uma coisa que é muito interessante, que algumas pessoas vão achar até, sei lá, ruim, né, do que eu vou falar. Vocês acreditam, isso eu tô tirando da Bíblia, gente. Eu já falei que quando é para exprimir coisas políticas, eu posso usar o esoterismo. Porque essa nossa política é toda esotérica, né? A meretriz, você sabe que está dentro de todas as instituições, não é a Igreja Católica, né? A meretriz não é a Igreja Católica, ela está dentro de todas as religiões, todas as instituições. A Igreja Católica não está dentro de todas as religiões, tá? Então é isso que vocês têm essa sabedoria para dizer que a meretriz não é a Igreja Católica.
É uma instituição que está dentro de outras instituições, inclusive dentro da própria Igreja Católica. Entendeu? Então, quando eu uso o esoterismo, é para exprimir coisas políticas. Eu não posso usar o esoterismo para exprimir coisas da Bíblia, do cristianismo, do nosso cristianismo, né? Porque no caso existe, né, os cristãos ortodoxos, né? Existem os cristãos apostólicos, né, romanos. E existem os protestantes, né, que alguns livros eles retiraram, que dizendo que também é apócrifos, né? Inclusive, o livro de Enoque é usado na igreja ortodoxa ainda. Na nossa igreja apostólica romana, o livro de Enoque eles tiraram, entendeu? Então a gente ainda pode chegar e dizer assim, não, eu estou usando o livro de Enoque porque ainda existe no cristianismo ortodoxo. Aí cabe a cada um acreditar ou não. Agora o que a gente não pode usar é um livro de outra religião, gnosticismo. É uma religião diferente do cristianismo, entendeu, gente? Aí nós não podemos usar para poder fazer essa emenda, como eu digo assim. E aí por isso que estão acreditando, né, que esse tal de Mahdi seja o anticristo. Não acredito que seja o anticristo, como eu lhe falei. A meretriz está onde? Está dentro das igrejas. Onde é que está o falso profeta? Eu acredito até que esse Mahdi seja um falso profeta. Onde está o falso profeta? Dentro da própria igreja. Onde é que está os fariseus? Dentro da igreja. Então essas pessoas, que esse sistema que veio lá de Israel também, gente. Esse sistema veio lá de Israel. Veio chegar aqui e vão pegar esse povo todinho, que já está tudo corrompido, vão levar lá para Israel, para levantar o anticristo lá em Israel. Que o judaísmo já está todo corrompido com a cultura rabínica. Os únicos que são genuínos até hoje, que a gente já explicou aqui, são os judeus etíopes, né? São genuínos ainda, gente. Os judeus etíopes são genuínos. Então, o que eu vou falar para vocês é o seguinte agora. Vou usar isso de uma sabedoria dentro do nosso discernimento. Você acredita que Jesus usou a magia? Rapaz, Jesus usou a magia, você não tá blasfemando, não, rapaz. E você pegar multiplicar um pão, multiplicar os peixes, não é a mesma coisa que tirar um coelho da cartola, não. E você transformar água em vinho não é uma magia, não. Por que foi que 3 reis magos veio saudar Jesus? 3 reis magos da magia vieram saudar Jesus. Agora, isso que eu vou explicar para vocês é o seguinte. 3 reis magos veio saudar Jesus. Isso daí já é esotérico. Você acredita se você quiser, né? Isso já é esotérico, que eu vou lhe dizer para você agora. O que eu disse antes é a verdade. Jesus usou da magia. Jesus se envoltava, né? Se ocultava no caso. Transformou água em vinho, né? Aí, então o que é que eu vou dizer para vocês agora? No esoterismo, eles acreditam que Jesus é a força. Por quê? Eles acreditam que Jesus é a força. Porque um mago, gente, ele busca a luz. O que foi que Jesus disse na pirâmide da Terra? A gente sabe que tem 2 pirâmides, pirâmide da Terra e pirâmide do céu, que forma a estrela signo de Salomão, que é assim na Terra como no céu, entendeu? Na Terra, Jesus, que é o J, está à esquerda. Na Terra, o B, que é Baal e Bafomete, que é as trevas, né, aquele xadrez, o que é o príncipe desse mundo, que é o provido, né, que tudo é dele, né, ele é o provido. Então, na pirâmide da Terra é dessa forma. Jesus, ele está à esquerda, mas ele é a luz do mundo. Então, o que é que no esoterismo acredita? Acredita o seguinte, que o mago busca Jesus porque ele é a força, ele não é a luz. Se Jesus é a luz, ele é a força. Ou seja, o feiticeiro busca o quê? As trevas. As trevas. O feiticeiro busca as trevas. Por isso que é o profanador, né, que faz a magia negra, entendeu? Entenderam, gente? Então por isso que o feiticeiro busca o inimigo, o Miquelino. E o mago, ele busca a Jesus, que é o que cria. Jesus cria, transforma. E o feiticeiro é um profanador. Ele distorce as leis da natureza. Entenderam, gente? Porque é isso aí. Isso dá, mas você acredita se você quiser. Entendeu? Aí então o que é que eu digo? Se
Se partindo desse pressuposto que o Miquelino, ele é o contrário de Jesus, ele é as trevas, Jesus é a luz, e que ele é o bode e o Jesus é o cordeiro, tudo é o contrário, até os ritos eu acredito que seja o contrário, né? Mas o que a gente vê naturalmente é como se fossem as duas forças da natureza, né? Brigando entre si, as trevas e a luz. Aí depois vem a pirâmide, que é Deus em cima, Yudi, para equilibrar, né? Partindo desse pressuposto, nós podemos dizer que o Miquelino é criador. Deus é que é o criador, Deus de fato é o criador. Mas o inimigo, ele é o criador, é um criador. Aí eu não sei o que foi que ele criou de coisa material aqui na Terra. Eu não posso dizer, gente. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que vocês vejam na nota de $1. Representa a cabeça. Né? Vocês lembram da nota de $1? Vocês lembram ainda? Lembra? A nota de $1. Vão lá ver. Tem o resto da pirâmide aqui embaixo. Se a pirâmide de baixo aqui cair, essa aqui tá flutuando, gente. Ou seja, fica só a cabeça, que é o quê? O Mickey. Então isso significa dizer que o quê? Significa dizer que o Miquelino foi quem criou esse sistema, gente. O sistema da Terra foi todo criado pelo Miquelino, inclusive o próprio sistema religioso que matou Jesus daquela época. O próprio sistema religioso. Não são os construtores? Não foram os construtores que rejeitaram a pedra? Né? E o que é que o sistema quer agora? Não é a reconstrução do templo? Os construtores não querem isso? A reconstrução do templo de Salomão? Para que o anticristo lá se sente? Aí nesse canal daí, né, no canal que eu vi, um canal muito bom, que ele traduz, ele acredita, né, o rapaz lá do canal, ele acredita que esse tal de Mahdi seja um anticristo, mas não é não. Não é não, ele não é o anticristo, o Mahdi não é o anticristo. O anticristo não pode vir de fora do meio, o anticristo vai vir de dentro do meio e vai ser a meretriz, né, como eu lhe falei, uma instituição que está dentro de todas as instituições que corrompe tudo. Vai ser o falso profeta, né? O espírito do falso profeta está dentro das igrejas e os fariseus que vão conduzir lá para Israel para levantar o terceiro templo e ali o anticristo vir. Entendeu? Então o que é de verdade é o seguinte, é que o Miquelino ele criou o sistema na Terra, mas que o Mahdi, ele não é um anticristo. Então isso aí que é de verdade, gente. Então se vocês gostaram aí, minha gente, dê uma força aí pra gente, para que mais pessoas possam ser esclarecidas. Curta, comente e compartilhe aí, gente. Compartilhe para outros grupos aí, esse vídeo aí, gente. Dê uma ajudinha aí. Muito obrigado aí, até a próxima aí, meus amigos.